nada que eu fizer vai ser universalmente perfeito. Tudo está sujeito à perspectiva, vai ter a pessoa que vai gostar muito, vai ter a pessoa que não vai gostar, e é justamente o que faz alguém se afastar ou não gostar, que vai fazer uma outra pessoa se aproximar muito de mim. Eu sei. Produzir conteúdo com muita frequência é um baita desafio. Dá trabalho, muitas vezes falta inspiração, o algoritmo não colabora e nem sempre você sabe que a sua audiência tá a fim de consumir, né? E se eu te contar que no Hotmart Fire 2024 eu tive a chance de conversar com um especialista em criatividade, que ajuda milhares de pessoas a destravarem as ideias e tirarem seu projeto do papel. Legal demais, né? Então fica nesse vídeo para acompanhar as dicas de ouro do Thiago Henriques, criador de conteúdo e idealizador do projeto Tira do Papel. Eu diria que no início desse processo de definir o que a gente vai criar, com qual frequência a gente vai criar, a gente precisa pensar no nosso objetivo. Eu gosto dessa analogia de que criadores são como atletas. Atleta de tênis não vai treinar igual atleta de futebol, não vai treinar igual atleta de natação. Então acho que a primeira coisa é realmente para a fundação da coisa. Qual é o meu objetivo e como é que eu consigo chegar lá? Vai ter gente que talvez vai ter o objetivo amplificado, digamos, se criar todo dia. Vai ter gente que não. E eu acho que pensar nisso com uma linha do tempo também ajuda. Se bobear, eventualmente eu posso criar todo dia. Mas agora eu talvez não consiga. Deixa eu começar um pouco mais devagar e subir isso gradualmente. Então eu começaria pensando no objetivo e depois começaria a encaixar essas pecinhas como frequência e outras coisas. Eu diria que eu comecei desse lugar bastante inocente, assim, o que é que eu gosto? E quando eu comecei a compartilhar isso, as pessoas que se conectavam e identificavam com isso de alguma forma foram se aproximando. Mas tinha sim alguns pontos estratégicos que eu prestava atenção, até porque antes de começar a viver disso, eu estava trabalhando como designer e fazia isso no meu tempo livre. Então não tinha muito tempo. Então eu tomava muito cuidado para prestar atenção quais eram os tópicos que ressoavam mais ou menos com as pessoas. E eu usava aquele princípio de Pareto. Eu pensava, se eu falo desse tópico, isso aqui engaja muito, isso aqui engaja menos. Então eu ia distribuindo a proporção de que eu falava de cada tema. Então fiquei atento assim realmente para fazer uma coisa mais minimalista e mais focada no que as pessoas se identificavam mais e o que ajudava mais as necessidades delas também. Eu vou para uma resposta que é muito crua, tá? Talvez chegue até antes de uma pegada mais estratégica. Eu vou falar de um ponto de vista criativo. Eu acredito que quando você está no início, a maior dificuldade não é ferramental ou técnica ou estratégica, muitas vezes é só a vergonha que você tem de se expor, é o medo de julgamento das outras pessoas. Então, o que normalmente eu recomendo, que não precisa ser uma decisão definitiva, é tentar começar por alguma forma de expressão em que você seja mais fluente. Se você escreve, você poderia estar criando, por exemplo, carrosséis no Instagram, ou você podia estar escrevendo no LinkedIn. Se você é mais de câmera, você é uma pessoa naturalmente eloquente, você pode ir pro YouTube, você pode estar gravando coisas pro TikTok, talvez adaptar coisas pro Instagram também. Então assim, como a maior dificuldade do início é esse medo de julgamento, eu diria para pelo menos a pessoa ir para um canal onde ela consegue se expressar criativamente de uma forma mais fluente. E aí depois ela vai ajustando isso, porque nenhuma decisão é definitiva, né? Eu brinco que tem o parasemprismo, que é essa noção que a gente tem de decidi isso agora para todo sempre eu vou pensar assim, sabe? A gente pode sempre ir ajustando. Eu gosto muito de me expressar e treinar a minha elasticidade criativa. Então eu sinto muita dificuldade de dizer. Eu gosto muito do resultado da criação em vídeo, eu acho que é o resultado que eu mais gosto. Ao mesmo tempo, eu acho que o processo em si é mais confortável quando eu estou escrevendo. Então pra mim é uma mistura. Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta. Mas é uma boa pergunta, eu vou pensar nisso inclusive. Eu vou dizer o que me ajudou, tá? No começo mesmo. O que me ajudou foi pensar que a pessoa que me inspira hoje, as minhas referências, devem ter começado há uns 5, 10 anos atrás. Normalmente acontece isso. Esse é o tempo de você ir de criar coisas não tão boas até você criar uma coisa que é muito legal e que impressiona as pessoas. Então isso me ajudou muito na questão da paciência, de ficar bom, entre aspas. E aí tem a questão dos julgamentos. Na questão dos julgamentos, o que me ajudou foi lembrar que nada que eu fizer vai ser universalmente perfeito. Tudo está sujeito à perspectiva, vai ter a pessoa que vai gostar muito, vai ter a pessoa que não vai gostar, e é justamente o que faz alguém se afastar ou não gostar, que vai fazer uma outra pessoa se aproximar muito de mim. Então acredito que essas duas coisas me ajudaram muito, essa questão da paciência, do desenvolvimento de ficar bom, e essa questão de, cara, se eu fizer vai ter sempre pessoa que não gosta e outra pessoa que gosta. Eu diria que cada coisa que eu crio, eu tento pensar qual é o dever de casa dessas coisinhas.
Porque talvez um carrossel que eu tenha escrito tenha o intuito de levar as pessoas para minha newsletter. Ou, por exemplo, um vídeo que eu fiz tem o intuito de vender o meu produto, o meu curso de criatividade da Hotmart. Então eu acho que cada coisinha que eu crio, normalmente eu penso nisso antes. Qual é a função disso aqui? Porque se eu não tiver uma métrica que eu penso que é a mais relevante, eu vou me deixar levar pelas métricas da rede social. Se você abre, por exemplo, no Instagram, você vê a curtida, comentários, salvamentos, não sei o quê. Se eu olho só pra isso, eu não vou conseguir analisar se foi um post bom pra levar as pessoas pra minha newsletter, por exemplo. Né? Então eu acho que é muito importante pensar nisso. Antes de você talvez estar criando, ou se bobear, se você criou uma coisa mais espontaneamente, está começando ali brincando, tem uma estratégia também. Qual foi o objetivo disso aqui? Como é que isso pode ressoar? E aí analisar essa coisa, porque senão a gente entra num mar de comparações que não tem muita fundamentação. E é cruel, né? Muito cruel pra quem tá começando.